Uma história fascinante, incrível e improvável, quando um pequeno clube da Inglaterra se junta com um técnico extremamente carismático e juntos conquistam a Europa 2 vezes seguidas. Esse é o Times Imortais Nottingham Forest do bicampeonato europeu. Essa história tem elementos curiosíssimos que eu tenho certeza que você vai gostar, mas não tem como não contar sobre esse Nottingham Forest sem falar do cérebro por trás dele, que era o treinador Brian Clough. Antes de ser técnico, o Clough foi jogador e olha, diferente de vários outros, ele era realmente bom de bola, tá? A maior parte da carreira dele foi no Middlesbrough, time da sua cidade natal, onde ele jogou por 6 anos e marcou incríveis 204 gols em 222 partidas. São números impressionantes que a gente normalmente associa com os grandes jogadores do momento, né? Tornando ele um dos maiores artilheiros da história do clube, que beleza, jogava na segundona, é verdade, mas pô, faro de gol o homem tinha. Porém, ele acaba tendo uma lesão muito séria no ligamento cruzado do joelho e com isso, com 27 anos, ele já estava se aposentando, né? E aí iniciando logo depois a sua carreira como treinador. Depois de começar no Hartlepool United, é no Derby County que ele se consolida como um grande treinador, tirando o Derby da segundona e levando o clube a vencer o campeonato inglês pela primeira vez na história na temporada 71-72, já dando indícios ali dos tipos de milagre que ele conseguia fazer. Nem tudo eram flores e essa passagem pelo Derby County já deu um gostinho do que era o treinador Brian Clough, com algumas declarações, por exemplo, dele, que foram excepcionalmente maldosas, digamos assim, quando, por exemplo, chamou um goleiro de palhaço com luvas. Tem histórias envolvendo a demissão de funcionários que estavam rindo depois de uma derrota do clube, isso deixou ele completamente indignado, e também diversas brigas com a diretoria, o que acabou culminando na sua saída do clube em 1973. Ele estava bem famoso nessa época e era tão conhecido a ponto de tomar uma dura, digamos assim, de um dos maiores atletas de todos os tempos, que é o Muhammad Ali. O boxeador gravou um vídeo dizendo algo tipo: "Talks too much. They say he's another Muhammad Ali. There's just one Muhammad Ali, and I want you to, whoever you are, you're not a fighter. Then Clough, I've had enough. Stop it." No que o Clough respondeu que não ia parar e que queria até lutar com ele. Era tudo brincadeira, mas pra você ver o tamanho do Brian Clough já nessa época. Só que nessa época as coisas não estavam dando muito certo pra ele. Ele acabou indo pro Brighton, que jogava a 3ª divisão, e ficou 9 meses antes de sair diretamente pro Leeds, que curiosamente tinha sido campeão do campeonato inglês anterior. Então ele foi de um time que tinha recém vencido o campeonato inglês pra 3ª divisão, pra de novo outro time que tinha recém vencido o campeonato inglês. É um negócio maluco. Imagina se o Klopp hoje ganha a Premier League com o Liverpool e depois sai pra treinar o Bolton na 3ª divisão e aí depois volta pra treinar o Manchester City. Mas a passagem dele pelo Leeds foi um completo desastre. Durou apenas 44 dias, que foram tão ruins e tão polêmicos que viraram até filme, o The Damned United, ou Maldito Futebol Clube, que conta tudo das brigas e controvérsias que fizeram o Clough ser demitido pouco mais de um mês no cargo. O Brian chegou a dizer que saiu do Brighton para o Leeds porque queria jogar a Copa Europeia, né, que hoje é a Champions League. Mas quando ele fracassa, é mandado embora. Ele vai parar num time pequeno da 2ª divisão inglesa. Parecia que o sonho dele de jogar e ganhar uma Copa Europeia estava cada vez mais longe. Mas esse time era o Nottingham Forest. E o sonho, na verdade, estava apenas começando. Antes da gente continuar, esse tipo de vídeo mais trabalhado e mais longo dá muito trabalho para toda a equipe do canal. Então se você puder, por favor, apoie o nosso trabalho deixando um like no vídeo e também se inscrevendo no canal se você não for inscrito. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e você acompanha as nossas próximas produções. Eu espero muito que você goste e seja muito bem-vindo. O Nottingham Forest é um dos clubes mais antigos do planeta, né? Foi fundado em 1865, mas mesmo com toda essa tradição histórica, em termos de títulos, eles tinham uma galeria de troféus bem pobre, né? Tendo vencido apenas a FA Cup, né? A Copa da Inglaterra, em 2 ocasiões. Quando em 1975 o clube anuncia a contratação do Brian Clough como técnico, parecia ser a combinação perfeita, porque no Derby County ele tinha tirado o time da 2ª divisão e tinha ganhado a 1ª logo em seguida. E era exatamente esse tipo de milagre que o Forest precisava. A sua primeira temporada não foi nada demais, terminando em 8º na 2ª divisão, mas para a segunda temporada ele ganhou um reforço muito importante.
era o auxiliar técnico Peter Taylor, grande amigo e braço direito do Clough. Não estou preparado para ser treinador de sucesso sem Peter Taylor. Eu sou a vitrine e ele é a mercadoria lá atrás. A história desses dois anda lado a lado. Quando o Brian Clough começou sua carreira no Middlesbrough, ele obviamente não era titular e portanto treinava muitas vezes, né, com o goleiro reserva da equipe, que era justamente o Peter Taylor. E aí o Peter Taylor então era um cara mais velho, mais experiente no elenco e tinha ali certo contato direto com o treinador da época. E ele convenceu o técnico então a dar uma chance pro jovem atacante Brian Clough, que depois que ganhou essa chance, entrou no time, nunca mais saiu e começou a fazer gol a rodo. Corta pra vários anos depois e quando o Brian Clough vai começar a sua jornada como técnico lá no Hartlepool, ele leva o Peter Taylor como assistente. Depois o Taylor também vai com ele na sua passagem vitoriosa pelo Derby e depois os dois vão juntos também pro Brighton. É só quando o Clough sai pra treinar o Leeds que eles se separam, porque daí o Peter Taylor fica como treinador do Brighton e o Clough vai sozinho pro Leeds. Muito se diz inclusive que todo o fracasso que o Brian Clough teve no Leeds foi justamente pela falta de ter ao seu lado o Peter Taylor. O Taylor era o lado mais humano, um toque mais pessoal que ajudava a balancear o comportamento do Brian Clough, que era aquele tipo de cara que é um gênio, mas meio que tem um parafuso a menos, sabe? Ele criava problemas com muita facilidade. E outra coisa que o Peter Taylor era muito influente era na percepção da qualidade dos jogadores. Então ele tinha muita facilidade pra olhar o elenco e falar, não, esse cara aqui não tem nível pra estar jogando com a gente. E ao mesmo tempo também falava, não, esse aqui não tá jogando, cara, vamos consertar ele. Ia lá no camarada, conversava com ele, motivava e transformava às vezes um cara que era reserva numa grande estrela da equipe. O Taylor ajudava muito os jogadores a conseguirem rendimento dentro de campo. E no Nottingham Forest, esses dois voltam a se reunir e a parceria dá mais uma vez certo. O Forest consegue então subir da segunda para a primeira divisão em 1977. E na temporada 77-78, muitos imaginavam que o Nottingham Forest fosse brigar para não cair, afinal um time chegando da segundona, né? Mas as coisas foram acontecendo de forma muito diferente. O momento da equipe era bom, eles trouxeram alguns reforços que acabaram se tornando jogadores históricos do clube. O goleirão Peter Shilton já era considerado na época um dos melhores da Inglaterra. O carniceiro, digamos assim, Kenny Burns, que estava jogando de atacante e era até artilheiro, mas no Forest foi convertido pelo Taylor e pelo Clough em zagueiro, amigo. E também a contratação do baixinho escocês Archie Gemmill, um meia canhoto extremamente habilidoso. O time vai então ganhando e ganhando na primeira divisão. E apesar daquela desconfiança de que de repente tudo isso era sorte de principiante, ou apenas um início bom e logo eles cairiam, o fato é que foi ficando cada vez mais claro de que não era à toa, tinha algo especial naquela equipe. Com um futebol ofensivo e sempre marcando gols, encantando muitas vezes, mas o que não necessariamente tornava o Brian Clough um técnico que era assim um gênio tático, né? A sua filosofia era mais simples e uma das grandes valências dele era a forma como ele conseguia lidar com os jogadores, dando motivação e confiança para aqueles que precisavam e baixando a bola de quem estava se achando demais. Ele não revolucionou a dieta dos atletas, por exemplo, né? Inclusive, vai ter casos incríveis nesse vídeo que eu vou contar para vocês, que ele levava os caras para tomar cerveja e tudo. Ele aceitava se você errasse um domínio, ele aceitava você chutar pro gol e errar o alvo, mas ele não aceitava você não dar o seu melhor. E muitas vezes a gente fala da genialidade do Cruyff, como ele revolucionou o futebol, do tic-tac do Guardiola, das retrancas incríveis estacionando o ônibus do Mourinho e tantos outros caras que se destacaram pela parte tática, né? Mas pesquisando por esse vídeo, a gente encontrou jogadores falando que o Brian Clough era um cara muito simples e dava instruções que chegam beiram ao ridículo se a gente falar assim, né? Ó, você toca a bola, você se tiver espaço chuta. E a principal instrução: todo mundo toca no John Robertson, que ele resolve. E é a hora então de falar justamente do craque desse time. John Robertson era um meia escocês que começou profissionalmente no Forest e jogou praticamente a carreira inteira dele lá. Só que quando o Brian Clough chega na equipe, o cara tá escanteado na lista de transferências, pronto pra sair. O técnico viu o potencial nele, trocou o cara do meio campo para meia esquerda ou ponta esquerda e colocou ele no time principal. E quando o Peter Taylor chega para trabalhar então com o Clough lá no Forest, ele se consolida como o principal cara do time. Ele não era rápido e chegou a ser descrito pelo próprio Brian Clough como um baixinho gordinho, mas driblava bem, chutava com as duas pernas e batia na bola como poucos. John Robertson played on the left for Real Madrid. He would go down as one of the world's greatest left-sided players, without a doubt. Com uma jarda de grama, ele era um artista, o Picasso do nosso jogo.
Com ótima defesa e pontas habilidosos, o Nottingham Forest continua vencendo e vencendo e chega ao topo do campeonato inglês, mas mesmo assim ainda haviam muitas dúvidas de que eles realmente conseguiriam brigar pelo título. Quando grandes zebras surgem no futebol, isso acontece de forma frequente, né? Um caso muito emblemático é o do Leicester na Premier League de 2015-16, que também foi parecido. Eles assumiram a liderança, mas mesmo passando várias e várias rodadas, as pessoas ainda achavam que em algum momento eles ficariam para trás. E foi apenas num jogo emblemático em que eles destroem o Manchester City, vencendo por 3-1 com certa autoridade, é que as pessoas falaram, não, pera, realmente eles são candidatos ao título. E isso também aconteceu com o Nottingham Forest. Foi na 20ª rodada, quando eles foram enfrentar o Manchester United lá no Old Trafford. Com o estádio lotado, o Forest mete simplesmente 4-0, com direito a gol contra, um do Robertson e 2 do artilheiro Tony Woodcock, que além da vitória foi uma resposta, sim, nós somos candidatos ao título. Depois desse dia, o Forest não perdeu mais e também conseguiu o título da Copa da Liga sobre o Liverpool. E vale lembrar, o Liverpool era comandado pelo Bob Paisley e nessa época era a principal força na Inglaterra. Eles eram os atuais campeões ingleses e nessa temporada eles acabaram campeões da Europa. Mas o Forest vai lá e vence a Copa da Liga pra cima dos caras por 1-0 com um gol do Robertson de pênalti. Não demorou muito depois também para eles conseguirem então finalizar e garantir o título da primeira divisão inglesa pela primeira vez nos 114 anos de história que o clube tinha na época, terminando o campeonato de 77-78 com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, que também foi o Liverpool, e se classificando para a Copa Europeia pela primeira vez. Esse time não foi invencível por nenhuma temporada, mas se a gente pegar mais ou menos da metade dessa campanha do título até um pouco da temporada seguinte, eles chegaram a ficar 42 jogos sem perder no campeonato inglês, que foi um recorde no país até o Arsenal dos Invencíveis, que aliás nós temos um vídeo bem interessante aqui no canal também, fica a recomendação pra você assistir. Você deve conhecer a lenda do Robin Hood, né, que roubava dos ricos pra dar pros pobres, mas o que você talvez não lembre é que Robin Hood era um herói de Nottingham. Ele roubava dos ricos da cidade e o covil dos ladrões ficava justamente na floresta Sherwood, ou em inglês Sherwood Forest, uma floresta folclore da região que acabou ajudando a dar nome pro clube Nottingham Forest. Não é nenhum absurdo comparar o príncipe dos ladrões ao Brian Clough, que roubou, digamos assim, os títulos do rico, né, Liverpool, e deu ao pobre Nottingham, que tinha acabado de subir da segunda divisão. Alguns anos antes, ele tinha sido alvo de piadas quando dizia que queria vencer a Copa Europeia e acabou indo treinar na segundona, mas depois deu a volta por cima e ia finalmente tentar conquistar o seu objetivo principal. E o que viria a seguir, ninguém jamais poderia ter previsto. A temporada 78-79 tinha tudo pra ser a mais especial da história do Nottingham Forest, então, porque eles jogariam a Copa Europeia, que a gente vai chamar de Champions League também, misturado, tá? Pela primeira vez na história. É preciso lembrar que naquela época a Champions admitia apenas o campeão de cada país, por isso que se chamava Liga dos Campeões, tá? Segundo, terceiro colocados, esses aí não jogavam, por isso era raro para um time participar da Copa Europeia, ainda mais para um time que os jogadores estavam recém jogando a segunda divisão. E também nessa época a competição já começava direto no mata-mata, e os jogadores do Forest estavam muito empolgados, né? Pensando que viagem internacional que eles fariam. Será que a gente vai para Roma e vai ver o Coliseu? Vamos passear por Milão, por Mônaco, por Madrid. E aí o sorteio da Champions coloca o Forest para enfrentar o Liverpool. Foi um balde de água fria porque os jogadores estavam empolgados em conhecer outro país, em fazer uma viagem, e acabaram então enfrentando uma equipe que eles já tinham enfrentado dezenas de vezes. E segundo, porque o Liverpool era favorito para vencer a Copa Europeia mais uma vez. Eles eram os atuais bicampeões do torneio, e justamente porque eles ganharam a Copa Europeia anterior é que eles classificaram para essa. Se não, caso contrário, o único inglês lá seria o Forest por ter ganhado o campeonato inglês. O Nottingham Forest então era subestimado de novo, o que fazia sentido. Muitos pensavam que o título da temporada passada no campeonato inglês tinha sido apenas um lampejo e que agora na Copa Europeia, onde os desafios são maiores, enfrentando o bicampeão europeu, eles sucumbiriam. Pega o Leicester, por exemplo, que venceu a Premier League em 2015-16 e na Champions seguinte eles não fizeram feio, mas acabaram caindo nas oitavas, né? Parecia ser esse o destino do Forest, né? E antes da gente falar um pouco daquele confronto, seria legal a gente passar pelo time base que jogou aquela Champions. Numa espécie de 4-4-2 aberto, com Peter Shilton no gol, na lateral direita o Vivi Anderson, aí os zagueiros Kenny Burns e Larry Lloyd, com Colin Barrett na lateral esquerda. No meio campo, o volante e capitão John McGovern,
era acompanhado por Ian Boyer, enquanto o John Robertson, o craque do time, jogava aberto pela ponta esquerda, né, meia esquerda. E o Archie Gemmill fazendo a mesma coisa, só que pela direita. Na frente, o camisa 10, Tony Woodcock, fazia dupla com o Gary Birtles. E sobre o Birtles, né, cara, uma coisa muito interessante é que ele chegou no clube para substituir o Peter White, que tinha acabado de sair pro Newcastle. Esse cidadão, ele resolveu sair do time que tinha recém vencido o campeonato inglês pro Newcastle, que tinha recém sido rebaixado. E dessa transferência ele deve se arrepender até hoje. Os nervos estavam à flor da pele pro jogo de ida, então, contra o Liverpool na Copa Europeia. Só que apesar dos caras serem favoritos, o Brian Clough se destacava pela sua personalidade e dizia pros seus jogadores o seguinte: são eles que tem que ter medo da gente. Afinal, se o Liverpool tinha sido vice pro Forest 2 vezes na temporada anterior, por que o Forest não poderia bater os caras novamente? Jogando em casa, então, o Nottingham no City Ground faz então uma exibição que entrou pra história, com o Birtles fazendo seu primeiro gol pelo clube e o Barrett no finalzinho marcando um golaço de voleio, levando um 2 a 0, que era uma baita vantagem pro jogo de volta. Já em Anfield, o Liverpool pressionou e tentou, mas esbarrou principalmente na grande atuação do goleiro Peter Shilton, que foi uma muralha, segurou o 0 a 0 e assim o Forest despachou o bicampeão europeu e classificou para a próxima fase do mata-mata. Se antes os jogadores poderiam estar nervosos, agora a confiança estava lá no alto. Na próxima fase eles pegariam o AEK Atenas da Grécia, que seria a primeira viagem internacional desse grupo de atletas, né? O time de Atenas era comandado por uma lenda do jogo, Ferenc Puskás. Mas os homens de Brian Clough venceram por 2 a 1 com gols de McGovern e Birtles, que davam um alívio pro jogo de volta, né, que era em casa. Em Nottingham, o Forest teve alguns desfalques, entrou com um time quase misto. Clark, Needham e O'Hare entraram no lugar de alguns titulares, e é verdade que o Puskás foi um dos melhores jogadores de todos os tempos, mas como treinador não foi do mesmo nível, né? E assim mesmo desconfigurado, o Forest meteu uma goleada de 5 a 1 pra cima do AEK, com gols de Needham, Woodcock, Vivi Anderson e doblete do Birtles, numa confortável classificação para a próxima fase. Enquanto isso, na liga inglesa, o time vinha bem, mas não tanto a ponto de repetir aquela campanha fantástica do título na temporada anterior, mas nada disso importava, porque nas quartas de final da Copa Europeia, eles pegariam o Grasshoppers da Suíça. Aí você pensa, que time é esse, né? Como é que esse time tava na Champions? Naquela época, o campeão suíço jogava direto mata-mata. E mais, eles tinham eliminado o Real Madrid, então era promessa de um jogo duro. Na Inglaterra, e já com a participação no time do Martin O'Neill, o Nottingham começa perdendo, mas depois vira o jogo e vence por 4 a 1. Na Suíça, eles empatam por 1 a 1 e com isso conseguem classificar para as semifinais. Mas antes desse jogo, a gente tem que falar de um caso absolutamente fantástico. Se liga só, o Nottingham Forest tinha contratado um cara por um valor astronômico. Trevor Francis era um meio atacante que também jogava pela direita e era o craque do Birmingham City. No começo da temporada, o Clough tinha contratado Francis junto ao Birmingham, pagando a bagatela de 1 milhão de libras, que na época foi o recorde histórico de transferências dentro do Reino Unido. Mas imagina o seguinte cenário, você vai lá, quebra o banco pra contratar um cara que vai ser uma estrela, mas não consegue inscrever ele pra participar dos jogos. E assim, o Trevor Francis acabou não podendo jogar a Copa Europeia. O tempo vai passando e ele continua sem poder jogar, até quando o Nottingham Forest vai enfrentar o Colônia da Alemanha na semifinal. O jogo de ida foi em casa, mas mesmo assim foi uma baita pedreira pro Forest, talvez o jogo mais difícil daquele torneio. Num lamaceiro desgraçado, o Colônia chega a abrir 2 a 0 no placar, numa rara fragilidade defensiva do time da casa, né? Nessa hora tudo parecia perdido. O melhor time da Alemanha passando o trator no Forest já na Inglaterra. É aí que o Clough se destaca. Ele fala: o jogo ainda não acabou. Que ninguém seja tão bobo de achar que estamos eliminados. Vamos lá pra ganhar. Eles eram resilientes e o Birtles acaba diminuindo o placar ainda no primeiro tempo. No segundo eles viram com Ian Boyer e John Robertson, no que o Colônia ainda empata de novo no finalzinho, num frangaço atípico do Shilton, mas era um 3 a 3 que trazia muita esperança para a classificação. O jogo de volta na Alemanha ia ser barra pesada, até porque o Colônia tinha vantagem dos gols marcados fora de casa, mas nas palavras de Brian Clough, nós sempre pensamos que vamos vencer. E com essa mentalidade, a equipe dele luta.
e batalha até o final, quando no segundo tempo abre o placar com gol de Ian Boyer de cabeça, num suado 1 a 0, que classifica então o Nottingham Forest para a final da Champions. A derradeira final então era contra o Malmo da Suécia e certamente seria ali o momento mais aguardado da história desse clube. Jogar uma final de Champions é especial para qualquer um, mas imagina jogar uma final de Champions sendo que há 2 anos atrás você tava na segundona, amigo. Era quase um milagre, né? I'm from Glasgow and I played in the streets and never ever in my lifetime did I ever think I'd get to the European Cup final. E aí vem novamente um pouco da genialidade e um pouco da loucura do Brian Clough, né? Os jogadores estavam muito nervosos para essa final. E aí qual foi a ideia que ele teve para conseguir aliviar a pressão dos atletas? Ele levou os caras para fazer uma sessão de treinamento em Maiorca, na Espanha. Só que a rotina dos caras era simplesmente a seguinte: eles treinavam durante o dia e enchiam a cara durante a noite, todos os dias. Isso hoje parece um absurdo, né? E o Brian Clough seria massacrado pela opinião pública, provavelmente com razão, né? Mas o fato é que foi uma maneira que ele encontrou de aliviar a pressão dos atletas e os caras gostaram muito daquilo. E aí no dia 30 de maio de 1979, a final da Copa Europeia entre Nottingham Forest e Malmo teve uma surpresa. O Clough então sacou o Jamil da meia direita e colocou para fazer a sua estreia na Copa Europeia, agora sim podendo jogar o Trevor Francis. Lembra aquele que foi contratado por um valor recorde, mas que não podia jogar porque não tinha sido inscrito na competição? Agora ele podia, ele ia estrear justamente na final. Muitos torceram o olho, né? Tipo assim, pra que mexer num time que tá ganhando? Mas o Francis estava doidinho pra mostrar que valia a confiança do Brian Clough. O jogo teve o Malmo, então, mais na defensiva, e o Nottingham Forest atacando e tentando furar o bloqueio por ali. E naquela época o futebol era bem diferente, tá? Então muito do jogo aí se dava na base do chutão pra frente pra ver o que os atacantes conseguem fazer, né? Não tinha toda essa armação cadenciada de jogo, essa posse de bola no meio campo. E logo no começo o Kenny Burns quase se queimou entregando um gol para o Malmo, mas o Shilton conseguiu arrumar a bagunça ali e o Forest era claramente superior na partida. Já no finalzinho do primeiro tempo, o John Robertson faz uma jogadaça pela esquerda, dribla 2 como só ele conseguia e cruza na cabeça do iluminado Trevor Francis, que abre o placar e marca o gol da vitória inglesa. O 1 milhão de libras que eles pagaram ficou então naquele momento até barato. O jogador que foi contratado como estrela e só pôde estrear justamente na final, é ele que faz o gol do título. Um roteiro impressionante e o Nottingham Forest era então campeão europeu, numa das maiores proezas já vistas no futebol. É nessa hora que cai a ficha da importância do que a gente fez. A gente colocou o Nottingham no mapa. Festa total em Nottingham com esse time comandado por Brian Clough e Peter Taylor já entrando na história da Inglaterra e na história da Europa como um dos melhores times dessa época. Se fosse só isso já tava bom, mas tinha mais. Dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas Brian Clough mostrou que é possível derrubar o impossível 2 vezes. Agora eles tinham uma missão que só não era improvável porque você tinha que ser maluco pra duvidar desse time aí que vinha fazendo milagre atrás de milagre. Pra temporada 79-80, a equipe teve algumas alterações. Lembra que o Jamil ficou no banco pra entrar o Trevor Francis na final da última Copa Europeia? Então ele não gostou nada disso, ficou altamente pistolaço, tretou com o Brian Clough e acabou saindo pro Birmingham. Na lateral esquerda, o Frank Clark se aposentou e o Barrett, que revezava com ele, acabou saindo, com o Frank Gray chegando do Leeds para a posição. Também teve a ascensão do Gary Mills, atacante da base do clube, que passou a participar mais da equipe nessa época. E na temporada anterior, em que venceu a Copa Europeia, o Forest tinha sido vice-campeão inglês, tá? E nessa temporada de 79-80, eles acabaram tendo logo uma sequência de muitas derrotas ali no meio do campeonato e ficaram fora da disputa pelo título muito cedo. Então eles conseguiram focar praticamente todas as suas atenções e esforços na Copa Europeia novamente. Na primeira rodada, os campeões do Brian Clough enfrentavam o Oster da Suécia, ganhando em casa por 2 a 0 com 2 do Boyer e na volta empatando no final com o Woodcock 1 a 1 e classificando então para as oitavas. Depois o Forest enfrentava o Argis Pitești da Romênia, num jogo que não prometia muitos sustos e não teve mesmo, né? Em casa venceu por 2 a 0 com gols do Woodcock e do Birtles, marcando no comecinho, e na Romênia marca com Boyer e McGovern, num 2 a 1 que encaminha a classificação dos caras para as quartas de final. E por mais que você possa
possa sentir dentro de você uma vontade de contestar o caminho do time, né? Porque ele pegou times que hoje você considera irrelevantes, Argeș Pitești da Romênia, por exemplo. O fato é que esse time era campeão da Romênia e naquela época ganhou o campeonato da Romênia, participava do mata-mata da Champions. Simples assim. Chegou o meio da temporada e o time teve algumas mudanças importantes. Por exemplo, o Tony Woodcock, que era uma das principais armas ofensivas dessa equipe, né, um grande matador, saiu para o Colônia. E para o lugar dele veio o polêmico Stan Bowles, que tinha chegado do Queen's Park Rangers. E antes da próxima fase, eles tinham mais um jogo para disputar, que era a Supercopa Europeia. E aí se liga, era o Nottingham Forest, campeão da última Champions, né? E o Barcelona, campeão da última European Cup Winners' Cup. Uma competição aí que já foi extinta, que a gente falou mais ou menos nesse vídeo que tá passando no card aí, né? Que basicamente era uma espécie de Champions League entre os campeões das Copas Nacionais, sabe? Copa da Espanha, Copa da Inglaterra e por aí vai. Para esses jogos contra o Barcelona, o Forest teve mais um reforço, né? O atacante Charlie George, que tinha acabado de chegar por empréstimo no clube. E aí você vê o dedo do treinador, que botou o cara pra jogar e é dele o gol do 1-0 no jogo de ida. Na volta, o Barcelona abre o placar com Roberto Dinamite. Exatamente, amigo. Ele jogava lá nessa época, né? Mas ele vê o Kenny Burns empatar o jogo em 1-1 e assim o Forest derrubava o Barça e levava mais um título pra casa. Quando que essa fase maravilhosa da equipe acabaria? Não, e o mais engraçado, sabe o Charlie George? É que esse cara que chegou e fez o gol na ida, o gol do 1-0. Logo depois o contrato dele de empréstimo acabou e ele retornou pro seu clube. Ou seja, basicamente ele veio pra ajudar a vencer a Supercopa da UEFA e acabou, tá ligado? As quartas de final da Copa Europeia era contra o BFC Dinamo da Alemanha. E esse primeiro jogo foi muito marcante para a equipe. O Woodcock tinha saído, lembra, né? E tinha entrado no lugar dele aquele novo reforço, o Bowles. Mas o Nottingham vai mal e perde por 1-0, no que foi a primeira derrota do clube na história da Copa Europeia, da Champions. O jogo de volta era em Berlim e o Forest precisava fazer uma partida brilhante para conseguir se classificar. E ela veio com o brilho do Trevor Francis, o herói do título na temporada anterior. Brocou 2 vezes. Eles completaram o 3-1 com um gol do John Robertson e assim classificaram para a semifinal, que era contra o Ajax. Nessa época, o Ajax já era tricampeão europeu e um dos maiores clubes da Europa. Mas o Forest estava inspirado e em casa vence com um gol de cada uma das suas grandes estrelas. O Trevor Francis, o homem de 1 milhão, e o John Robertson, o craque do time. No jogo de volta em Amsterdã, eles perdem por 1-0, mas isso não é o suficiente para tirar então os caras da segunda final consecutiva de Copa Europeia. O sonho foi dobrado de forma incrível. O time que veio da segundona e conseguiu vencer uma Copa Europeia contra todos os prognósticos, enchendo a cara antes da final, conseguia chegar entre os 2 melhores mais uma vez. A final então seria contra o Hamburgo e o clima estava tenso no Forest por 2 motivos. Um é que o Hamburgo tinha eliminado o Real Madrid, vencendo até uma partida por 5-1. E outro motivo é que o craque, a estrela Trevor Francis, tinha rompido o tendão de Aquiles e estava fora da final, era um grande desfalque, né? E terceiro, alguns dias antes, o clube fez um jogo de homenagem ao John Robertson. Ele não estava se aposentando nem nada, era só realmente uma homenagem, né? Só que o Brian Clough acabou deixando o Bowles fora desse jogo. O Bowles ficou indignado, tretou com o treinador e por isso acabou se ficando de fora da final da Champions. E a concentração para a final foi mais uma vez bizarra. Se no ano anterior o Clough tinha permitido que os caras ficassem lá enchendo a cara, dessa vez ele levou os jogadores para uma espécie de retiro, onde estava proibido, você pensa, o álcool? Não, estava proibido o futebol, amigo. O Clough não queria que os caras tivessem a cabeça no jogo, eles queriam que os caras pensassem em outra coisa, aliviassem a pressão. E diz a lenda que eles sequer levaram uma mísera bola de futebol pra concentração. Aí tem um caso absolutamente fantástico, cara. O Peter Shilton, que era o goleiro, diz a lenda que ele teve que implorar pro Brian Clough pra poder treinar. Aí eles conseguiram pegar uma bola lá emprestada com alguém pra treinar, só que diz a lenda que o local que o Brian Clough escolheu pra essa concentração sequer tinha gramado, ou seja, os caras não tinham nem onde treinar direito. Eis que o Peter Shilton achou uma solução. Ele foi pra uma avenida, e sabe aquelas avenidas que tem 2 vias? Uma vai e outra volta, e no meio tem tipo um canteiro de grama. Essa foi a grama que o goleiro de um time finalista da Champions achou pra treinar antes da final. Imagina você tá, sei lá, indo na padaria, né, comprar um pãozinho, você olha pro lado e no meio da avenida tá, sei lá, o Courtois se preparando ali pro jogo antes de uma final de Champions, né? Pra você ver como o Clough era um pouco
maluco das ideias, né? Tem outro caso nessa final que é incrível, cara. O Manny Couts era o lateral direito do Hamburgo e era considerado um grande marcador, um dos melhores defensores dessa época. E aí perguntaram pro Brian Clough como é que seria, né, enfrentar esse jogador. E o Clough respondeu da seguinte maneira, com um tom de deboche absurdo: nós temos um gordinho muito talentoso, altamente habilidoso, incrível ponta esquerda, que vai virar ele do avesso. Ele tava se referindo ao John Robertson, né, o meia escocês. Imagina isso hoje, cara. Pensa que chega numa final de Copa do Mundo e o Deschamps chega e fala: não, o Mbappé vai destroçar o fulaninho, vai jantar o Beltraninho com farofa. Seria visto como uma extrema arrogância, né, um desrespeito, e provavelmente é mesmo. Mas o Clough não tava nem aí. Essa era a personalidade dele. Dessa metade pra cá, ele era um gênio. Dessa pra cá, ele era um louco. No dia 28 de maio de 1980, no Santiago Bernabéu, o Forest entrou a campo com o Peter Shilton no gol, Vivi Anderson na lateral direita. A zaga tinha Burns e Lloyd, com o Gray na lateral esquerda. O meio campo era de McGovern e Boyer. O'Neill na direita, Robertson na esquerda e no ataque, Birtles e o Gary Mills. Esse era pelo menos o esqueleto da equipe, ainda que houvesse troca de posição ali durante o jogo, tá? O Gary Mills, por exemplo, caía muito pro meio campo. O Hamburgo começa o jogo muito melhor, criando chances e obrigando o time inglês a se defender, até que o John Robertson faz uma jogadaça pela esquerda, corta pro meio numa tabelinha com o Birtles e chuta pro gol, abrindo o placar com um golaço. E senhoras e senhores, adivinha quem estava marcando o John Robertson no começo da jogada? Ele mesmo, o Kenny Maltz. Ou seja, o Brian Clough estava correto. O Robertson de fato virou o Kenny Maltz do avesso. E parecia tudo predestinado. Pensa só, o craque da equipe, que dias antes tinha tido um jogo feito em sua homenagem, um amistoso feito para comemorar o cara, que tinha sido mencionado especificamente pelo seu treinador nessa declaração polêmica, vai lá e decide a partida. Se isso tudo não foi o Brian Clough entrando na mente do Robertson para dar confiança para ele, então não sei o que foi. E se o Forest já tava tomando uma pressão absurda do Hamburgo, depois desse 1 a 0 ficou ainda pior. Eles vieram para cima e aí veio uma exibição defensiva de gala, com os zagueiros ali fazendo o jogo da vida deles, e especialmente com o goleirão Peter Shilton brilhando e agarrando, pegando muito. Ainda bem que deixaram ele treinar no gramadinho lá na avenida, né? No final eles estavam exaustos e o Birtles chega a perder um gol cara a cara com o goleiro, mas não importou. 1 a 0 pro Nottingham Forest, que se sagrava então contra todos os prognósticos, bicampeão europeu. Um dos feitos mais incríveis de toda a história do futebol. Você ganha uma vez e eles dizem que é sorte. Você ganha duas e cala a boca deles. Toda grande história tem um fim, e o dessa equipe foi extremamente melancólico. Na temporada seguinte, o Forest tinha a chance de ser tricampeão europeu, mas pega o CSKA Sofia da Bulgária e perde o jogo de ida por 1 a 0, o de volta por 1 a 0 e já é eliminado logo na primeira fase. E detalhe, tá? Com praticamente todo o elenco titular que tinha vencido a Copa Europeia na temporada anterior. E o pior, essa eliminação pro CSKA Sofia é, até hoje, a última participação do Nottingham Forest em Champions League. O clube não foi o mesmo depois disso, e acabaram saindo jogadores importantíssimos dessas últimas conquistas, como o Larry Lloyd, o Birtles, o O'Neill e o Boyer, com os jogadores de reposição não correspondendo à altura. Se na temporada anterior do bicampeonato europeu o Forest tinha ficado em quinto no campeonato inglês, na temporada seguinte eles terminaram em sétimo e nunca mais venceram a competição. Nos anos seguintes acabaram também saindo outros grandes personagens dessas conquistas, como Peter Shilton, o Kenny Burns e o Trevor Francis. Mas talvez a saída mais dolorida tenha sido a de Peter Taylor. Ele que era o auxiliar do Brian Clough, braço direito do cara e grande amigo. Isso porque depois da final de 80 em Madrid, o Taylor tinha publicado um livro, With Clough by Taylor, contando um pouco da sua história com o Clough, mas também falando um pouco do lado emocional do treinador. Só que ele escreveu e publicou esse livro sem avisar o Clough. Então o cara ficou pistolaço e a relação entre eles começou a implodir a partir daí. Nisso, o Peter Taylor sai do Forest e meio que se aposenta. Só que logo depois ele decide voltar e vai treinar o Derby County. E no Derby County ele consegue tirar
do Forest, do Brian Clough, o John Robertson, que era o grande personagem, o grande craque da equipe. E o Clough disse que só ficou sabendo da transferência quando o jogador já tinha assinado o contrato. E assim a rixa entre eles virou uma relação de ódio, né? O Clough se sentiu traído. E se juntos, esses dois formaram uma das melhores duplas de treinadores ali, né, do futebol inglês, separados eles nunca conseguiram sucesso. E infelizmente essa rixa nunca se resolveu. Em 1990, quando o Peter Taylor passava férias em Maiorca, ele morreu de um mal súbito, sem nunca ter se reconciliado com o seu velho amigo. Diz a lenda que o Brian Clough chorou muito, né, e se arrependeu muito. No comando do Forest, o Clough nunca mais conseguiu repetir as glórias do passado. E se antes ele gostava de beber para aliviar um pouco a pressão, aos poucos isso foi virando um vício. Depois do bicampeonato europeu, ele passou mais de uma década treinando o clube, mas conseguindo vencer apenas 2 Copas da Liga. Na temporada 92-93, o Clough parecia absolutamente derrotado. Foi a última no comando do Nottingham Forest, e ele estava longe daquela figura carismática do passado. Era o fim de um ciclo. Depois de subir o time de divisão e ganhar tudo aquilo, agora o técnico via a sua equipe ser rebaixada para a 2ª divisão novamente, em último lugar do campeonato inglês. E por ironia do destino, o último gol da era Brian Clough no Nottingham Forest foi marcado por Nigel Clough, filho do técnico. Em 2004, o Brian Clough acabou falecendo depois de perder uma luta contra um câncer no estômago. Foi luto em toda a Inglaterra, mas especialmente para 3 torcidas. A do Middlesbrough, que tem o Clough até hoje como um dos grandes artilheiros da história do clube. A do Derby County, onde ele tirou o time da 2ª divisão e levou o título da 1ª. E claro, a torcida do Nottingham Forest, onde ele passou 18 anos, venceu 4 Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa Inglesa, uma Supercopa da UEFA, um campeonato inglês e, claro, 2 vezes a Copa Europeia. Hoje, Brian Clough tem estátuas nas 3 cidades, onde ele é ídolo. E na cidade de Derby, ele finalmente pôde se reunir com Peter Taylor, seu grande parceiro na construção de um Nottingham Forest improvável, inesquecível e imortal.